Prezados formandos e prezadas formandas, é com muita satisfação que o professor Florencio e eu voltamos a conversar com vocês. Hoje vamos apresentar a quinta videoaula, cujo conteúdo versa sobre o projeto de intervenção pedagógica. Vamos apresentar para vocês algumas orientações essenciais para a elaboração e realização do projeto de intervenção pedagógica, cuja importância já falamos para vocês nas videoaulas anteriores. Para esta videoaula, trazemos a vocês, formandos e formandas, dois textos que são fundamentais, são textos indicativos para orientarem o desenho e a implementação do projeto, sem prejuízo de vocês terem acesso a outros textos que possam pesquisar. O primeiro é 2011, de Firmino e Moraes, não é? O título é A Pesquisa no Estágio, o Projeto de Intervenção Pedagógica e a Escola, Interfaces Necessárias. O segundo foi publicado em 2017, da autoria de Paiva e Carneiro, com o título A Intervenção Pedagógica em Casos de Ensino, Novos Sentidos para os Ofícios de Professores e Alunos. Nós não vamos apresentar de uma forma detalhada o conteúdo dos dois textos, deixamos que vocês tenham acesso a esses detalhes pela leitura e reflexão que vocês vão fazer dos conteúdos desses dois textos. Mas apresentaremos alguns aspectos teóricos e práticos relacionados ao projeto de intervenção. Esta videoaula, esta quinta videoaula, preparada para ser apresentada em duas partes, é uma videoaula curta, relativamente às videoaulas anteriores. A primeira parte trata de considerações iniciais, sobre a intervenção pedagógica, e a segunda parte é que apresenta propriamente as orientações que vocês deverão seguir no desenho, né, no design, no desenho e na implementação do projeto. Bom, aqui no Brasil nós temos escolas públicas de lugares que nós consideramos como primeiro mundo, de cidades muito avançadas, mas também temos escolas públicas de cidades atrasadas, que não fariam parte do primeiro mundo dentro do Brasil. O que nos motiva a fazermos intervenção nas escolas é justamente a realidade mais precária, não é, das escolas públicas. As escolas públicas de cidades não tão desenvolvidas ou de periferias de cidades desenvolvidas. Evidentemente que, salvaguardando as dimensões entre Cabo Verde e o Brasil, encontramos, não obstante isso, portanto, não obstante essas diferenças, encontramos, certamente, e vocês vão de concordar conosco, encontramos diferenças entre as escolas, encontramos semelhanças, melhor dizendo, entre as realidades do Brasil e de Cabo Verde no que diz respeito às escolas públicas precárias. Aqui nós constatamos, nas escolas públicas precárias, uma realidade que nós diríamos cruel, muito difícil, problemas de todo tipo, não é? Que envolvem, portanto, não só a estrutura física das escolas, não é? Mas também que envolvem o próprio funcionamento das escolas, a organização das escolas. Então, os problemas não são apenas de natureza estrutural, mas também dizem respeito a aspectos funcionais e ou organizacionais. Esta figura que projetamos aí ilustra muito bem isso quando falamos de problemas estruturais sérios. Temos uma sala de aula de uma escola provavelmente de periferia ou de uma cidade não tão desenvolvida, em que nos chama logo a atenção a realidade física depredatória. Nós encontramos, portanto, aqui estamos mostrando uma escola em que as carteiras estão estragadas, estão, portanto, danificadas, a mesa do professor ou da professora danificada, paredes sujas, não é? Pinturas por
vai fazer, etc. Então, este é um aspecto físico que nos chama a atenção e que é objeto de investigação. Por que será? Por que será? Perguntamos a vocês, formandos e formandas, por que será que essa realidade acontece? Quais são as razões pelas quais as escolas públicas, neste caso, né, concretamente, apresentam problemas estruturais sérios? Pesquisas científicas são justamente para responder a esta questão, a esta pergunta, né? Em termos metodológicos, a autora, uma delas, né, que nós que apresentamos para vocês, esta primeira autora, Firmino e Moraes, 2011, esses autores dizem, quando discutem a realidade das escolas públicas, dizem que é necessário, portanto, intervirmos no ambiente escolar e nesta intervenção é imprescindível que levemos em conta a necessidade de uma descrição da maneira pela qual o projeto de intervenção é estruturado, é organizado, né? E a primeira preocupação na implementação, portanto, depois, além de descrevermos, portanto, a organização do projeto, temos que estar atentos para implementá-lo. E o primeiro passo que nós damos ao implementar esse projeto é levantamento dos problemas, podem ser estruturais, podem ser problemas funcionais ou organizacionais. A diagnose ou diagnóstico, né, o levantamento dos principais problemas no ambiente escolar, para que a partir deste diagnóstico, desta diagnose, elaboremos então, né, façamos a redação, portanto, do projeto. Veja, nós não estamos falando ainda de intervenção propriamente dita, estamos falando de preparação para a intervenção que começa com a descrição dos aspectos problemáticos do ambiente escolar, que nós estamos acreditando aqui que o trabalho de vocês será relacionado com ambientes escolares. Além disso, precisamos descrever as atividades, não é, que serão realizadas, no caso, portanto, da preparação do projeto, ou das atividades realizadas quando se tratar já de um projeto implementado e que implica, então, partirmos para a apresentação do relatório. Tá? Mas aqui, então, é preciso antevermos o que é que nós vamos fazer, o que é que nós vamos realizar, não é? Durante a intervenção, então, para descrevermos as atividades. E, além disso, descrevermos como será feita a análise dos resultados. Os alunos têm que ter isto em mente. Vocês já passaram por várias disciplinas no módulo 1, uma delas é metodologia de investigação, então sabem que não estou falando nada de novo aqui, estou só trazendo para vocês, trazendo à memória aquilo que vocês já viram, já aprenderam e provavelmente já realizaram. É preciso, então, nós refletirmos sobre o papel da intervenção, e vocês terão que fazer isso. Por que precisamos refletir? Bom, já vimos nas aulas anteriores que a formação e a prática do professor não será efetiva sem reflexão, não é? Sem a atividade reflexiva. E qual é o papel da intervenção? Então, quando refletimos sobre a intervenção, estamos necessariamente refletindo no que diz respeito à importância da investigação para a formação e prática docente. Vimos em aulas anteriores que o professor que se forma, não é? E que realiza a sua prática docente sem a componente de investigação científica é um mero repassador de informações, é um mero transmissor de conhecimentos produzidos por outrem, mas não é o próprio produtor de conhecimento. Portanto, ele é um reprodutor e vocês certamente não gostariam de ser meros repassadores de informação, meros reprodutores de informação. A intervenção, né, como investigação, é importante, portanto, para a formação e prática docente, em resumo, porque é uma grande oportunidade para que o formando e a formanda
analisem e produzam conhecimento acerca da realidade escolar em que está inserido ou inserida. Nós vimos em aulas anteriores que a a atividade docente, a prática docente portanto, um grande, né, objeto de pesquisa, de investigação. Firmino e Moraes, que utilizamos aqui como uma das referências, discutem a importância da organização do projeto de intervenção que, como nós vimos, passa pelo diagnóstico. O ambiente escolar é, em si, um campo de pesquisa riquíssimo, porque ele fornece pistas importantes, fornece elementos imprescindíveis para a investigação. Pistas, né? Elementos, questões, aspectos importantes que servem de alvo para investigação, para a realização de trabalhos com vista à melhoria de problemas educacionais que nós encontramos nesse ambiente. Né? Então, esta seta aí está indicando, tá, que o ambiente escolar fornece esses elementos que apontam para perguntas que precisam ser respondidas, para questões que precisam ser respondidas via investigação. Então, o ambiente escolar é uma diversidade, quer dizer, no ambiente escolar, nós encontramos uma diversidade de identidades, né, presente nesse ambiente, e que contribui para que este ambiente seja um espaço de descobertas, um espaço de produção de conhecimento, um espaço de aprendizagens, colocamos no plural, é isso mesmo, tá? Um espaço de emoções, não é? Um espaço de relações e um espaço de comportamentos. Um ambiente riquíssimo, tanto para nele nos inserirmos para a formação e a prática docente. Neste ambiente, neste contexto, então a investigação é um meio, tá, de produção de conhecimento sobre a realidade cotidiana da escola, né? Quais são os processos vivenciados nessa realidade? E como é que nós podemos, então, produzir conhecimento nesse meio? Exatamente pela observação, né? Observação e intervenção, mas a observação é o primeiro momento. Nós falaremos na sexta videoaula de uma forma muito detalhada sobre a observação como prática científica, muito diferente da observação realizada pelo senso comum e no ambiente do senso comum, não é? Com detalhamentos, com critérios, e mesmo não falando disso agora, que não é o nosso objetivo, vocês certamente já leram e já utilizaram, inclusive, a observação. Então, a observação, a prática da observação, a realização da observação não é algo novo. O que nós queremos fazer na próxima videoaula é fornecer pistas científicas que possam aprimorar esse conhecimento que vocês certamente já têm, já possuem sobre a observação. Então, a observação é um meio pelo qual este levantamento dos problemas será feito, né? Problemas que serão abordados na investigação a partir da listagem dos temas geradores. Vocês, primeiramente, vão observar tudo o que acontece no ambiente escolar, não é? Para, a partir dessa observação, escolherem um problema. Vocês não vão escolher vários problemas, não. Vocês vão escolher um problema que vocês considerarem como crucial, como importante, como imprescindível, para a ser solucionado via investigação. Investigação quer para a produção de um relatório técnico-científico, opção 1, quer para a produção de um artigo científico para publicação, que é a opção 2. Isso já falamos para vocês e vamos retomar brevemente nesta videoaula. Bom, o ambiente escolar é riquíssimo, né? É riquíssimo, né? De aspectos importantes para servirem de objeto de investigação. O ambiente escolar não só é riquíssimo em termos dos aspectos físicos, mas também temos
dos aspectos organizacionais. E quando falamos dos aspectos organizacionais, necessariamente estamos falando, portanto, dos atores que circulam nesse ambiente. Nós temos professores, nós temos alunos, nós temos coordenadores pedagógicos, nós temos diretores escolares, nós temos secretários, nós temos prestadores de serviços, portanto, de empresas que não são da própria escola, mas atuam na escola, nós temos merendeiras, né, aquelas senhoras responsáveis pela preparação da merenda escolar, né, do lanche, né, para os alunos. Vocês sabem que na realidade escolar do Brasil, a merenda escolar é importante, há alunos que passam necessidades muito sérias e que precisam até se alimentar na escola. Então, a merenda escolar é importante, entre outros problemas. Agora, Paiva e Carneiro, 2017, dizem que, não obstante encontrarmos no meio escolar uma diversidade de atores, entretanto, o nosso foco, o nosso olhar como investigadores, tradicionalmente, está voltado para dois tipos de agentes, que são os professores e os alunos. Então, quando falamos de processo de ensino-aprendizagem, não é? Estamos focando tradicionalmente nestes dois tipos de agentes. Não implica que vocês, formandos e formandas, deixem de focar outros agentes. Podem escolher outros agentes também no trabalho de intervenção que vocês vão realizar. Os autores dizem, são os professores, enquanto mediadores das relações estabelecidas ou que se estabelecem entre os alunos e o saber, que, de forma concreta, partilham a quase totalidade do tempo do seu trabalho com os alunos. Qual é o objetivo da investigação, segundo esses autores? Segundo eles, a investigação é importante com o objetivo de produzir reflexões com base numa situação real de intervenção pedagógica, que vocês vão escolher. Esta situação real deve articular teoria e prática, portanto, quando falamos em educação, e mesmo em outras áreas, né, do conhecimento, quando falamos de teoria, né, no ambiente pedagógico, no ambiente universitário, estamos falando, portanto, de algo que só tem sentido se for testado, né? A prática é grande teste da teoria. Então, a teoria é importante porque tem que se articular com a prática, e a prática é importante porque tem que se articular com a teoria. Então, teoria e prática são as duas faces de uma mesma moeda. E essa articulação ocorre numa relação, segundo esses autores, de diálogo, uma relação, portanto, dialógica entre os autores, né, que nós podemos escolher no ambiente escolar, e a ação educativa. Se escolhermos professores e alunos, esses são os autores. Em termos metodológicos, é importante aqui falarmos, não é, segundo Perrineau, com base em Perrineau, dos ofícios do professor e dos ofícios do aluno. Não é? Os ofícios do professor e os ofícios do aluno se interrelacionam. Não é? Eles se interrelacionam para produzir a aprendizagem, tanto sobre a ótica do aluno, como também na ótica do professor. Mas Perrineau diz que um problema a ser investigado é o seguinte, é que o professor, por algum motivo, por alguma razão, não foi capaz de construir bases sólidas para apoiar, né, para sustentar o sentido para a profissão docente e a relevância para a prática do professor. Não é? Ok? Portanto, ou até mesmo diante da perda de sentido do trabalho escolar, tá? Em meio à complexidade dos problemas dos sistemas de ensino e das sociedades. Vimos numa aula anterior que o professor é o único profissional que forma outros profissionais. Entretanto, tá? Em termos genéricos,
encontramos disparidades entre o salário dos professores e o salário de outros profissionais que esse professor forma. Portanto, a disparidade salarial, né, pendendo negativamente para o professor, é um reflexo da falta de apreço que muitas vezes este profissional tem, não é? E isto é um problema sério, é um problema que deve ser enfrentado e resolvido. Paiva e Carneiro, no texto publicado em 2017, dizem, né, portanto, com base, portanto, nestes autores, tecem algumas considerações metodológicas, né, dizendo que a base metodológica da investigação, né, da pesquisa, é uma intervenção, portanto, a investigação, portanto, como intervenção pedagógica, e aqui os autores estão falando, o trabalho que publicaram, que a utilização de caso de ensino foi, neste trabalho de intervenção, que é um trabalho, portanto, de investigação, foi utilizado como base metodológica, não é? E vocês já viram como é que os casos de ensino são constituídos, quais são os cuidados, né, que se deve ter na elaboração de casos de ensino, qual é o objetivo da escrita de casos de ensino, não é? E se alguns de vocês, né, individualmente ou em grupo, decidirem pela realização da intervenção com base em casos de ensino, podem utilizar esse texto como uma das referências, além dos outros textos que nós já indicamos para vocês. No caso destes autores, o caso de ensino foi, portanto, a ferramenta metodológica utilizada. Na pesquisa, participaram um docente, uma docente, melhor dizendo, participou um responsável pelo apoio pedagógico da escola onde a pesquisa foi realizada, e participaram 2 alunos da turma. Aqui estamos nos limitando a falar, então, do objetivo, tá, dessa intervenção, não é? Portanto, estamos falando aqui da intervenção realizada com base metodológica em casos de ensino, estamos falando dos participantes e vamos falar brevemente da conclusão. A que conclusão os autores chegaram com esta intervenção, não é? Chegaram à seguinte conclusão, que a investigação que utilizaram, né, que empreenderam, melhor dizendo, que realizaram, permitiu que percebesse a importância que a comunicação e a intersubjetividade exercem no ambiente escolar. Então, o objetivo dos autores era verificar a importância da comunicação, do diálogo, né, no ambiente escolar, para efetivar o processo de ensino-aprendizagem, não é? E então concluíram que a investigação propiciou perceber essa importância, não é? E o que na investigação teve esse papel? Exatamente o diálogo, a relação dialógica que foi estabelecida entre professores e alunos, e ainda a coordenação pedagógica da escola. O diálogo permitiu intervir de forma colaborativa no processo de ensino-aprendizagem neste ambiente escolar. Bom, assim como este trabalho que utilizou casos de ensino propiciou uma intervenção exitosa, vocês podem utilizar casos de ensino ou outras ferramentas também para a implementação do trabalho de investigação escolar de vocês. A segunda parte desta videoaula versa sobre as orientações que nós gostaríamos de passar para vocês para a elaboração e realização do projeto de intervenção. Vocês, alunos e alunas formados e formadas, vocês passaram pelo módulo 1. O módulo 1 conduziu, com êxito, conduziu ao módulo 2. Vocês estão no módulo 2, né, no final do módulo 2. Gostaríamos de dizer que neste módulo, a unidade 3, a terceira unidade, é a última do módulo e envolve o projeto. Então, tudo que vocês aprenderam nas disciplinas teóricas e nas disciplinas
metodológicas, ou na disciplina metodológica, e na prática que vocês implementaram, tudo isso é importante de agora ser retomado para o projeto de intervenção, que é uma etapa culminante do curso, não é? A intervenção é uma imersão de vocês em ambientes educativos formais, escolares, portanto, que com o propósito de vocês observarem o ambiente escolar, vocês podem definir qual é o locus desse ambiente, em que salas de aula vocês vão realizar o trabalho, que professor ou professores estarão envolvidos, que alunos estarão envolvidos, né? Em que turma, em que disciplina, não é? Para você observarem a interação professor-aluno e em torno de uma determinada disciplina, né? Mas tendo em conta um determinado problema. Portanto, vejam que o problema, a natureza do problema, vai definir a caracterização dos agentes que serão observados e que participarão. Além da observação, vocês vão fazer a análise, vocês vão propor a solução de um determinado problema, um problema educacional, portanto, é um problema que tem que estar relacionado ao processo de ensino-aprendizagem, não é? E tudo que vocês aprenderam no módulo 2 e também no módulo 1 e também no módulo 2, né? nas conferências, nas videoaulas, nas leituras que vocês fizeram, tudo isso vai ajudar vocês na elaboração e na implementação deste projeto. Quais são os formatos do projeto? Vocês já foram informados que este projeto de intervenção tem dois formatos, né? O primeiro formato tem a ver com a opção 1, que é um projeto desenhado e implementado para gerar um relatório como produto final. TCC, trabalho de conclusão de curso. Vocês já fizeram vários trabalhos de conclusão de curso, então isso não é novidade. Não é? O projeto de intervenção que for escolhido para vocês com essa característica, né, este formato, ele vai gerar um relatório final, cujo conteúdo, vamos falar um pouco dele, mas não é novidade, o conteúdo que vocês já conhecem. Os alunos que optarem, portanto, pelo projeto de intervenção, com o objetivo de gerar um artigo científico para publicação no formato de e-book, também o farão com base em conhecimentos adquiridos anteriormente. O que nós vamos dizer para vocês, o que nós vamos passar para vocês como orientação é só para reativar esses conhecimentos prévios que vocês já tiveram sobre como se deve escrever um artigo científico. E é bom, basta que vocês, nesta reativação do conhecimento, vocês revisitem artigos científicos e vejam como é que um artigo científico é elaborado, não é produzido, é escrito. Muito bem. A estrutura do projeto é a seguinte, não é? A estrutura do projeto para gerar um relatório como um trabalho de conclusão de curso, tá? É uma estrutura formal, não é? Como já dissemos, é uma estrutura que vocês já conhecem. E eu fui informado que a Escola Universitária Católica de Cabo Verde utiliza a APA como a norma de referenciação dos autores é a norma APA, Associação Americana de Psicologia, com adaptações. Outros aspectos formais da estrutura do projeto nesta opção 1 estão aí na tela, vocês consultam, vocês vão receber, além desta videoaula, vocês vão receber, portanto, orientações escritas que nada mais, nada menos são orientações, portanto, que estamos sintetizando aqui, né? Mas gostaríamos rapidamente, então, de, nesta recapitulação da estrutura formal do TCC, trabalho de conclusão de curso, do relatório, recapitulando, vamos apresentar os aspectos. Primeiro, vocês devem sempre se preocupar com a capa, com as orientações que estão aí, a contracapa, evidentemente,
o índice, né? A introdução, que é uma etapa do trabalho em que vocês vão abordar o contexto, vão dizer o que é que se pretende conhecer, o que é que se pretende descobrir, né? De que se trata a investigação, qual é a relevância do tema, tá? Além de vocês continuarem com outros aspectos, como no item 2, o enunciado dos objetivos, ou qual é o objetivo geral, né, da investigação. Isso estou falando de projeto, né? Qual é o objetivo geral? Quando vocês já tiverem implementado o projeto, o verbo, né, os verbos serão utilizados já na forma no passado, né? Então, não é mais qual é o objetivo? Não é mais no presente ou no futuro, é no passado, né? Vocês vão falar do objetivo geral, dos objetivos específicos, que constituem destrinchamento, né? Portanto, do objetivo geral, tá? No terceiro item, vocês vão, portanto, apresentar a questão ou as questões de investigação que vocês querem responder. Eu sempre recomendo que vocês escolham uma pergunta pertinente, que escolham uma pergunta relevante e não várias, que vocês não vão ter condições no tempo que vocês terão, as condições não serão suficientes para responder a mais de uma pergunta. Vocês vão ter que sempre estarem, portanto, subsidiados pela literatura, portanto, todo o referencial teórico necessário, de acordo com a temática escolhida, será abordado, não é? E a apresentação desses referenciais, segundo a norma, terá que ser feita segundo a norma APA. No quinto item, vocês vão tecer considerações sobre metodologia, não é? A metodologia que vocês seguirão, não é? Os percursos que vocês, portanto, aqui estamos colocando havidos, mas, na verdade, como é um projeto, os percursos que vocês terão que fazer, não é? E quando vocês forem já redigir o trabalho feito, tá? Então, os percursos que houve, os percursos havidos, né? As ferramentas e técnicas que vocês utilizarão, né? E os instrumentos também para coleta ou recolha de dados, a população que será a população da pesquisa, a amostra, população ou amostra, os participantes da pesquisa, né? Também vocês terão que descrever detalhadamente as características, né, dos participantes, os instrumentos para coleta ou recolha de dados também. E, além, evidentemente, da referenciação bibliográfica, que recomendamos que tenham cuidado de não inserirem no projeto, nem no relatório, referências que vocês efetivamente não utilizaram. Só as referências efetivamente utilizadas. Para aqueles que escolherem a opção 2, né, que é o projeto que gere um artigo científico, a estrutura não é muito diferente. Não é muito diferente. Não é? Vocês vão seguir a norma APA, vocês vão colocar o formato das letras como está aí indicado no texto, na tela, né? Vocês terão que se preocupar com o título, inserir os autores, como será um trabalho feito por mais de dois formandos, né? Trabalho, portanto, de mais de 2 formandos. Então, os autores do trabalho terão que ser informados, as palavras-chave. Abstract, que aqui, desculpem, não colocamos aqui resumo, mas evidentemente que antes das palavras-chave vocês vão inserir o resumo, não é? O resumo portanto, do trabalho, e palavra-chave, vão colocar o abstract, que é o correspondente ao resumo, né? E keywords, que são correspondentes às palavras-chave. Por que fazemos questão de vocês inserirem no trabalho de vocês o abstract que corresponde ao resumo? Evidentemente,
porque, como vocês sabem, quando um trabalho científico é publicado, não é, contendo o abstract, que é o resumo em inglês, não é, e as palavras-chave, o keywords, isto permite que o trabalho seja dado a conhecer internacionalmente, e isto é bom para divulgar o trabalho. A introdução do trabalho obedece também a algumas normas, algumas regras formais que estão aí. Vocês vão ter acesso a esse texto para seguirem esta orientação. Gostaríamos de dizer que o conteúdo da introdução é a revisão da literatura relativamente à temática escolhida para a investigação. Essa revisão, depois, ao final dela, vocês devem, então, dizer, né, inserir qual é a questão de pesquisa que vocês querem responder, qual é a pergunta a ser respondida, não é? E devem também, claro, se for necessário, de acordo com a natureza do trabalho, colocar, substituir a pergunta pelo objetivo geral, né? E se quiserem, porque há situações em que o aluno, o pesquisador, né, o investigador, não usa a palavra objetivo, mas usa, coloca uma pergunta, né, uma questão, ou questões a serem respondidas. Eu gosto, na psicologia, a utilizar perguntas para serem respondidas, não é? Mas em educação eu gosto de falar de objetivos, objetivo geral, objetivos específicos. São duas áreas, tanto que, para mim, portanto, merecem diferenciação em termos de utilização de um termo ou de outro. A metodologia é importante porque descreve o percurso feito para a realização da investigação, não é? E vocês devem, nessa metodologia, caracterizar os participantes, não é? Faixa etária, gênero, etc., e com o cuidado de não inserir informação que identifique os participantes. Então, é preciso usar nomes fictícios, códigos que referenciem os participantes. A descrição do ambiente é crucial, o ambiente físico de recolha de dados, e dependendo do local da realização do trabalho, vocês descrevem também o ambiente social, quais são as pessoas, né, os atores que interagem no ambiente. A descrição dos materiais e instrumentos utilizados e, evidentemente, a descrição detalhada do procedimento de recolha de dados. Os resultados e a discussão caracterizam uma outra seção, né, do trabalho, e na parte dos resultados, vocês devem se preocupar em apresentá-los, não é? Em tabelas, ou quadros ou gráficos, com o cuidado de denominarem os gráficos em termos de figuras, nunca se esquecendo de apresentar a fonte onde os dados foram obtidos, não é? E na discussão, vocês vão analisar de uma forma interpretativa os resultados com amparo na literatura sobre a temática escolhida, né? E, evidentemente, que a última parte do trabalho é a parte das referências bibliográficas, como nós já dissemos, com o cuidado de nunca colocarem referências que não forem efetivamente utilizadas por vocês, quer no projeto, quer ao longo da realização do trabalho. Muitas vezes nós temos referências bibliográficas utilizadas no projeto e outras referências aparecem ou surge a necessidade de utilização de outras referências quando nós vamos discutir os resultados e apresentá-los. Então, essas referências aparecem pós-projeto, na fase já de implementação da pesquisa, da intervenção. Bom, o professor Florencio e eu estaremos disponíveis para provermos orientações detalhadas de acompanhamento da realização não só do projeto, tanto do desenho do projeto, como da
sua realização. Escolhemos aqui para vocês 2 períodos em que estaremos à disposição de vocês e aqueles, portanto, que puderem estar presencialmente disponíveis, nos terão, portanto, terão acesso a nós. Estarei, como estou programando, presencialmente disponível em Cabo Verde, portanto, no período que está aí, 19 a 23 de junho, para ultimarmos a conformação dos trabalhos, não é? Para apresentação oficial para fins de avaliação, não é? Mas pensamos também em continuarmos de 26 a 28 de junho de 2023, para que neste período vocês já consigam estar num estágio avançado de conclusão do trabalho, não é? Porque nós temos a expectativa de que muitos escolherão a opção 2 como opção de trabalho final, né, de intervenção. Eu fui informado que a Escola Universitária Católica tem a tradição de apresentar vocês oficialmente, né, as instituições onde vocês se inserem para produzirem investigação. Então, a instituição vai elaborar um documento de apresentação de vocês para que não tenha nenhum problema de inserção nesses ambientes e possam recolher as informações, os dados necessários para o trabalho de vocês. Assim, esperamos que aconteça. O desempenho de vocês será avaliado com base nas participações nas atividades relacionadas às unidades 1 e 2, não é? Porque essas unidades 1 e 2 elas foram pensadas para convergirem para o trabalho final, que é a unidade 3, né? Portanto, o conteúdo das videoaulas das unidades 1 e 2, as videoconferências 1 e 2, programadas, né, e realizadas, né, no âmbito deste módulo, também são oportunidades para vocês participarem, principalmente pensando no projeto, que é a elaboração de questões pertinentes de investigação. E o desempenho de vocês, propriamente dito, no desenho e na implementação do projeto de intervenção, quer na opção 1, quer na opção 2. Nós vamos pontuar o trabalho da opção 1 com 20 pontos, 10 pontos para o desenho ou elaboração do projeto e 10 pontos para a redação do relatório, que é a parte final. Na opção 2, a pontuação será de 20, né, 20 pontos para a escrita do artigo final e entrega desse material, deste produto, para tudo isso ser avaliado e vocês poderem, portanto, ultrapassar, não é, o módulo 2 e assim concluírem com êxito este curso, né? Os referenciais teóricos básicos são esses aí, né? Estarão disponibilizados para vocês terem acesso. Então, a partir de hoje, a partir do momento em que este conteúdo estiver disponível na plataforma, vocês se considerem já engajados no desenho e na implementação do trabalho final. Boa sorte a todos vocês, estaremos sempre à disposição para que vocês tenham êxito no trabalho final e assim cheguem a um bom termo, não é? Consigam realizar a bom termo, né, com sucesso, o trabalho final e assim este curso. Muito obrigado por assistir a esta videoaula e até a próxima oportunidade em que nós estaremos disponíveis presencialmente para orientar vocês.